Olá pessoal, espero encontrar todos bem. Conforme o combinado sobre nossa série de vídeos, de estudo do livro Poder contra a Força do David Hawkins, a frequência vibracional das emoções. Hoje eu vou falar então mais um pouquinho, sobre dar sequência, ao nosso estudo, ok? Então eu sugiro que, se você não assistiu nenhum dos outros vídeos, dos vídeos anteriores, que você vá lá no comecinho, lá no canal, assista os outros vídeos para você se inteirar exatamente do que nós estamos falando, ou se você não leu o livro ainda, para você ficar mais ao par da situação, ok? Então, hoje vamos falando da vibração eletromagnética das emoções no nível de poder. Vamos falar na tabela, como eu falei para vocês no livro. Então vamos dar uma revisada em relação aos outros vídeos. Nos vídeos anteriores nós falamos sobre a culpa, na primeira, sobre a culpa, nós falamos a apatia, dor, medo, desejo, raiva e orgulho, entendeu? Na tabela, na parte amarela, Então falamos até agora sobre esse padrão que está no campo da força, Mas agora nós vamos elevar o padrão vibracional para o campo do poder, Que começa com a coragem, tá? Então, na escala, a coragem tem 200 Hz de frequência. Qual é a emoção que a pessoa vibra na coragem? Ela vibra na afirmação. Por quê? Porque na coragem, ou no otimismo, o ego ainda existe. Mas há uma visão bem diferente sobre a vida, porque o indivíduo ou a pessoa começa a olhar para fora de si e começa a se alinhar com a verdade. Então ela já não está mais com tanto medo, entende? Aí sim, ela já está mais atenta às situações da vida, está muito mais otimista e entende muito mais a verdade. E o sofrimento nesse campo, ele até some, ele dá um descanso. É um começo de um despertar espiritual. O primeiro nível de força real, por isso está no azul na tabela, para a gente entender. Então é aí que a gente começa a ver a vida como desafiante e emocionante ao invés de opressora. A gente começa a ver o futuro como uma melhoria, do passado, ao invés de simplesmente a continuação do mesmo. Então a emoção é afirmação e o processo de vida é de empoderamento e a visão de vida é viável. Olha que interessante, Então olha só, essa coragem, é importante a gente saber, não é aquela coragem de buscar algo novo, de arriscar alguma coisa. Não é sobre isso. E sim sobre aquela visão de empoderamento, porque você já sabe quem você é em relação com o divino. Então você para de dar muito poder para o medo e para as crenças limitantes e segue com esse empoderamento, que é uma coisa muito pessoal, que nada tem a ver com ego, Tem a ver com algo muito pessoal, muito individual, que tem a ver com tudo aquilo que você sempre buscou e agora você sente que merece, ok? Então, vamos falar um pouco sobre a neutralidade também, na tabela também. A neutralidade, ela tem 250 Hz, uma vibração bem mais alta, A vibração é confiança, por quê? Porque é um nível de sistema de crença bem flexível, descontraídos, onde aconteça o que acontecer, a pessoa já está nessa frequência, a pessoa já está mais firme na sua posição, não tem nada a provar para ninguém, a pessoa se sente segura e convive muito bem com as outras pessoas. Olha que maravilha. Então aquilo que você está cuidando das suas necessidades, mas você não se esforça tanto para conseguir as coisas. Então nessa questão da neutralidade, tem um processo de liberação. O que seria essa liberação? A pessoa se desliga ou se desvincula do apego e do julgamento. Essa questão que é importante a gente entender, porque a pessoa que julga, ela está apegada a uma resposta, a um padrão dela, Quando você julga alguém, você está partindo do princípio que você sabe mais a respeito desse alguém do que você mesmo, do que a própria pessoa, Então, isso aprisiona a gente, é uma carga pesada, porque você tem que começar a soltar esse julgamento, solte isso, deixe ir. Isso se trata da neutralidade, numa frequência muito mais tranquila, onde quando você está julgando, você está criticando, então você está criando atrito. Se você está gerando atrito, você está criando conflito, e conflito gera o quê? Problemas. Então a gente vai soltando, a gente vai deixando ir, Então é importante a gente ter essa consciência
que tudo que eu estou criando, em algum nível eu estou criando e aquilo vai voltar com a mesma intensidade que eu estou criando. A partir do momento que eu estou criando aquela energia, então eu estou criando aquele atrito, então aquele atrito vai voltar, o atrito fica estagnado. Quando a gente vibra no atrito, a gente tem uma tendência a estagnar diante daquela emoção do atrito. Então, mais problemas, né? Entendeu? Então, viver de uma forma leve, sem ter esse apego pelo julgamento. Mas para a gente chegar nesse padrão vibracional, a gente tem que parar, é preciso parar de julgar. Lembra daquela lei lá? É preciso a gente vibrar pelo menos um dia e se colocar naquela disposição para a gente parar de julgar. Escolha um dia e diga, hoje eu não vou julgar nem nada e nem ninguém, ok? E é verdade que quando nós mudamos, tudo à nossa volta muda em relação à nossa mudança. Então, nós não temos a capacidade de mudar o outro, ok? Então, não tente desperdiçar energia julgando o outro para mudar o outro. Deixe fluir, se solte solte isso. Um dia inteiro não julgando nada nem ninguém, você já vai se libertando com um hábito saudável, não é? De ter esse olhar, de entender que as pessoas e as coisas são como elas são. E não há nada que eu possa fazer em relação a isso. Ok, meus amores? Então, são exercícios, né? São práticas que nós vamos treinando, aprimorando, transmutando a nossa energia, vibrando nessas frequências mais altas. A gente vai percebendo, quando a gente vai estudando sobre as emoções, a frequência vibracional das emoções, nós vamos percebendo em que frequência nós estamos vibrando. Então, nós vamos aceitando agora, com esse olhar, aceitar a neutralidade e deixar fluir que as coisas são como elas são, as pessoas são como elas são. Isso para de me afetar, ok? Então, vamos para o próximo, que é a vontade na tabela. Nesse nível da vontade, né, como a gente pode ver lá na tabela, a emoção é de uma pessoa otimista, né? É otimista porque nesse nível a pessoa começa a usar a sua energia de forma muito mais eficaz. Então, agora que nós estamos num padrão vibracional da coragem, né? Você começa a ficar muito mais confortável e usar a sua energia de uma maneira muito mais eficiente. Só viver e deixar viver não é mais o suficiente. Você começa pensando como o nível de desenvolvimento da força de vontade e da autodisciplina. Olha que legal, precisa ter muita disciplina, né? A pessoa que está vibrando nesse padrão são os soldados da sociedade, são pessoas que fazem as coisas bem, não reclamam muito, elas simplesmente executam as coisas como elas são e elas têm uma certa disciplina e foco para resolver, para seguir cada dia, né? Então, nós temos a emoção de otimismo, o processo é de emoção. É claro, né, que a vida vai ficar num processo de otimismo, de emoção. Porque a pessoa tende a saber que o que ela está fazendo vai dar certo, é eficaz. Então, ela não precisa se preocupar achando que aquilo vai dar errado, né? Então, é um padrão onde as coisas fluem, onde tudo vai dar certo e tem uma certa intenção de amor nisso tudo, porque está fluindo agora. A pessoa está tranquila nessa vibração, então é leve, né? É muito legal, né? A gente sentir, né, essa vibração, porque se a pessoa faz algo o contrário disso, né, com raiva, com revolta, a tendência é que não dê certo, né? Então, é para que seja leve, eu falo sempre isso para vocês, que a vida seja leve, né? Para a gente desenvolver cada vez mais essa leveza, essas facilidades da vida para nós, ok, meus amores? Então, ter a coragem, ter a vontade e ter a neutralidade e partir para a intenção e vibrar numa emoção de amor. O solfejo de hoje, 528 Hz. É a frequência, o solfejo da frequência do amor, tá? Então, esse solfejo trabalha essa frequência de aceitação, de amor. É importante a gente saber que não é esse amor que a gente fala, esse amor de homem e mulher, esse amor que a gente tem pelas pessoas, não. É um amor incondicional, é um amor de